Que a graça e a paz de Cristo seja com toda a igreja. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos, estarmos juntos em mais um domingo do Senhor. Esse dia é o dia do Senhor. É dia de nos deleitarmos na sua presença, de nos alegrarmos nele. Estamos aqui em obediência à sua palavra. E é nessa palavra que nós vamos meditar. Como disse o presbítero Moisés, cremos que a palavra, pela própria palavra, pelo próprio testemunho da palavra, ela é inspirada por Deus. Ela é útil, ela é autoridade para as nossas vidas. Então, ao lermos a palavra nesse momento, nós já fizemos leitura pública das Escrituras durante toda a liturgia. Nesse momento, nós vamos ler mais uma vez com essa fé que o Senhor está falando conosco. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 24, livro de Josué, capítulo 24. Josué é o sexto livro da Bíblia, o primeiro livro após o Pentateuco. Nós vamos fazer uma leitura em Josué, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 14, até o versículo de número 25, do capítulo 24 do livro de Josué. A palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Santo Deus, amado e eterno Pai, mais uma vez nós queremos bendizer o Teu nome. Nesta noite de culto, de serviço, de celebração ao Teu nome, nós queremos mais uma vez glorificá-lo, agradecê-lo a Deus por esse momento tão especial, por esse privilégio de estarmos juntos. Nesse momento, ó Pai, nós pedimos a ação do Teu Espírito, pedimos a iluminação do Teu Espírito para que possamos entender corretamente a Tua palavra. Sabemos que sem essa iluminação não há possibilidade de conhecermos ao Senhor falando nas Escrituras. Por isso, ó Deus, rogamos, fale conosco, ó Pai. Espírito Santo de Deus que habita em nós, ilumine o nosso entendimento. Ó Deus, abra os ouvidos do nosso coração
para que possamos de fato ouvir, compreender e, acima de tudo, ó Deus, aplicar a palavra do Senhor para que possamos dar frutos, e frutos que agradem ao Senhor, frutos que glorifiquem ao Teu nome. Assim, ó Deus, na dependência do Senhor, na total dependência do Senhor, nós oramos e fazemos isso no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, a partir desse domingo nós iniciamos uma nova série de sermões aqui na nossa igreja. Como já foi anunciado anteriormente, nós começaremos hoje uma série de sermões sobre a família. Encerraremos essa série de sermões no dia 1º de maio, no feriado. Faremos um encontro em algum outro lugar, não na igreja, mas em outro lugar que ainda divulgaremos. E lá nós teremos um tempo de comunhão e encerraremos meditando mais uma vez na palavra. Então, que precioso será esse tempo para pensarmos e refletirmos, à luz das Escrituras, o tema da família. E para iniciarmos essa série de sermões, gostaria de pensar e compartilhar e refletir com os irmãos, porque isso é um fundamento daquilo que nós pensamos a respeito da família nas Escrituras. Famílias que renovam a aliança com o seu Deus, a fim de servirem ao reino desse Deus. O Senhor fez uma aliança conosco. O Senhor fez uma aliança com o seu povo. E essa aliança, ela precisa ser constantemente renovada. A cada encontro com o Senhor, Ele mesmo renova a sua aliança conosco. A cada encontro com o Senhor, publicamente, a igreja lembra dessa aliança, desse pacto e do reino de Deus. A aliança e reino, irmãos, são temas centrais nas Escrituras. O reino de Deus, que é estabelecido por meio da aliança que Deus fez com o seu povo. Esse é um tema central em toda a Escritura. E uma característica, irmãos, fundamental da aliança de Deus com o seu povo é que essa aliança é uma aliança familiar. Essa é uma aliança que é feita com o povo e com a família. No centro desse povo há famílias. Deus não faz aliança simplesmente com indivíduos. Nós, enquanto indivíduos, partes do corpo e da grande família de Deus, nos beneficiamos desse compromisso, dessa fidelidade, dessa aliança, desse pacto de Deus com o seu povo. Mas no centro dessa aliança, irmãos, temos essa característica fundamental. Essa é uma aliança familiar. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, isso está lá em Gênesis capítulo 12, verso 13, e isso se repete nos capítulos seguintes de Gênesis, Deus disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nos capítulos seguintes, Deus vai dizer: olha, a minha aliança é contigo, é com você, Abraão, e com os seus filhos, e com a sua descendência. E por isso o sinal dessa aliança é justamente a circuncisão. Por isso, a partir da doutrina da aliança, nós também apresentamos os nossos filhos por meio do sacramento do batismo, que é a nossa circuncisão. Por causa dessa aliança de Deus, não só com os pais, mas também com os seus filhos. Ou seja, a aliança de Deus é uma aliança familiar. Então Deus faz uma aliança com Abraão, com os seus filhos, e disse que por meio dessa aliança, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então essa é uma aliança que alcança famílias de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas. E a partir dessa aliança, quando entramos em um compromisso, em uma aliança com Deus, entramos no seu reino, outro tema central das Escrituras. Ainda pensando na aliança, nas alianças ou nas várias administrações da mesma aliança de graça no Antigo Testamento, quando Deus fala com Davi,
com o grande rei Davi, e faz uma aliança com ele. Lá em 2 Samuel 7,16, Deus diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Irmãos, nós sabemos, e já falamos muitas vezes aqui, que essa aliança que Deus faz com Davi, prometendo um reinado eterno, não se concretiza fisicamente, politicamente. Muitos reis, filhos de Davi, continuam no governo de Israel por muito tempo, de Judá por muito tempo, mas isso acaba. E nós sabemos que esse reino tem um cumprimento na pessoa de Cristo. Por isso, ao entrarmos em uma aliança com o Senhor, por meio do sacrifício de Cristo, por meio da nossa fé, nós cremos, estamos pertencendo a esse reino. Quando o anjo, lá em Lucas, capítulo 1, diz a Maria que ela teria um filho, e esse filho seria o Salvador do mundo, o anjo diz assim, as seguintes palavras, no capítulo 1, a partir do verso 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará, preste atenção nisso. Deus, o Senhor, lhe dará a Cristo, olha lá, o trono de Davi, o seu pai. Então aquela aliança, aquele compromisso que Deus fez com Davi, dizendo que lhe daria um reino eterno, que não teria fim, se cumpre na pessoa de Cristo. É Cristo que então senta no trono de Davi e governa para sempre, eternamente, sobre o Israel de Deus, que somos nós, a igreja. Entramos em uma aliança com Deus por meio da fé. Verso 33, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus não sentou em um trono sobre Israel durante o seu ministério terreno. Não eliminou o Império Romano como Israel tinha a expectativa que fizesse. Por isso, quando Cristo foi à cruz e morreu, muitos se desesperaram, porque eles não esperavam isso. Eles queriam um reino físico, e Jesus diz: o meu reino não é daqui. E aí Jesus, após ser assunto aos céus, a palavra do Senhor diz que ele está sentado no trono à destra de Deus Pai. E ele reina sobre nós, o seu povo. Quando Jesus falou durante o seu ministério terreno sobre o reino, ele disse várias coisas. Ele disse que é por meio do novo nascimento que entramos no reino. Lá em João 3,3. Então, quando nascemos de novo, somos regenerados, entramos no reino de Deus. Não há porta dos fundos. Não há outra maneira de entrar no reino de Deus, senão por meio do novo nascimento. Você precisa nascer de novo, ser regenerado para entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus também ensinou em Mateus 6,10 que nós devemos pedir: venha o teu reino. Ele nos ensinou que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6, versículo 33. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Em Mateus 10,7 diz que nós devemos pregar sobre esse reino, anunciar esse reino. E por meio de muitas parábolas, Jesus ensinou como nós devemos viver o reino de Deus. Em muitas parábolas, o Senhor Jesus usou a expressão: o reino dos céus é semelhante. E aí usou várias figuras para nos ensinar sobre o reino de Deus. Então, irmãos, se Deus fez uma aliança conosco, essa aliança é uma aliança com a família. E nós agora, pertencentes ao reino de Deus, devemos pedir que o reino venha, devemos buscar, priorizar o reino de Deus, ou seja, buscá-lo em primeiro lugar. Devemos anunciar esse reino. Como nós devemos, enquanto famílias cristãs, especificamente, entendermos e cumprirmos o nosso papel de, enquanto famílias que têm uma aliança com Deus e renovam constantemente essa aliança, entendem que fazem parte dessa aliança, com filhos da aliança, com a família da aliança, expandem, propagam e vivem de fato como súditos do rei. Como nós devemos honrar o rei e viver as características do reino de Deus na nossa casa, nas nossas relações familiares, no nosso casamento, na criação de filhos. Então, durante esse mês, vamos falar de vários aspectos que envolvem isso.
mas nós queremos ver a base disso. Nós queremos argumentar à luz da Escritura que é isso que nós devemos fazer enquanto família. Nos comprometermos com a nossa casa e servirmos a Deus, de estarmos renovando constantemente a nossa aliança com esse Rei e vivermos o reino, buscarmos o reino, priorizarmos o reino. O texto de Josué, irmãos, é significativo para nos dar respostas a essas questões. É nesse texto que nós encontramos, como nós lemos, a expressão conhecidíssima das Escrituras: eu e a minha casa, mais forte, eu e a minha casa, ou como na tradução da NVI, nova a versão internacional, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que expressão forte. Usamos isso constantemente quando estamos orando pelos nossos familiares. Às vezes até, nós vamos falar sobre isso, aplicamos às vezes até de maneira equivocada o aspecto desse texto, mas nós vamos entender o que ele significa para nós. Quais são as implicações disso? Quais são as implicações de dizer, eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Para entendermos bem isso, nós precisamos olhar para o contexto da passagem. O contexto do texto que nós lemos é o seguinte: Josué substituiu Moisés, nós sabemos disso. Moisés foi levantado por Deus para liderar a saída do povo do Egito, do cativeiro egípcio. E então liderou o povo por vários anos no deserto, e então ele morreu. E Deus levantou Josué para substituir Moisés. Josué já era um dos braços direitos de Moisés nas batalhas. E então Deus diz a Moisés: olha, separa Josué, e ele vai entrar na terra prometida, ele vai liderar o povo. E Josué então lidera o povo em diversas batalhas, toma posse da terra, vence os povos que ali habitavam, como fruto da promessa de Deus, de que eles habitariam aquela terra. Depois de tudo isso, agora no final da vida, Josué reúne primeiro os anciãos e líderes do povo. Está no capítulo 23. Ele reúne o povo, começando pelos líderes, pelos anciãos, pelos juízes do povo. E então ele fala, dá orientações a esses líderes. E após isso, ele reúne todo o povo. Está no versículo 1 do capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, os seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Josué faz isso para exortá-los, para lembrá-los de guardarem a lei de Deus, como também renovar e reafirmar a aliança e o compromisso de servirem a Deus. Essa renovação da aliança, irmãos, como descritas nos versos que nós lemos, do 14 ao 25, tem tudo a ver com o tema do reino de Deus. Porque a estrutura do texto, a forma desse texto, ela é interessante. Nós não encontramos somente aqui no capítulo 24, mas em outras passagens. No Pentateuco mesmo. Quando Moisés se colocava diante do povo, ele lia a lei e ele chamava o povo a uma responsabilidade, a um compromisso. E o povo respondia: nós obedeceremos a lei. Moisés dizia: guardem a lei. E eles diziam: nós faremos isso. Em Josué nós temos essa estrutura também. Josué relembra a lei de Deus. E, olha, guardem a lei, guardem a aliança, renovem essa aliança com Deus. E eles dizem: nós faremos isso. Nós serviremos ao Senhor. Um comentarista ele disse a respeito desse texto que, na forma, a aliança mosaica parece-se com os tratados de suzerania, através dos quais um grande rei, um grande monarca, obrigava os seus vassalos, os seus súditos, a servi-lo com fidelidade e obediência. Assim, Deus empregou uma forma padrão de aliança conhecida na Ásia Ocidental daquele tempo. Então aquilo era uma estrutura, uma forma conhecida. O rei se colocava, talvez você tenha aprendido, talvez alguns ainda estão na escola e lembram, que já viram isso em história. Outros saíram há muitas décadas da escola, talvez não lembrem. Mas em história a gente aprende esses aspectos da suzerania, da vassalagem.
em que o rei se coloca e os vassalos estão diante dele, e ele diz os aspectos da lei, olha, vocês têm que cumprir isso aqui, e eles se comprometem, nós faremos isso. Eles não tinham escolha. E Deus então, ele emprega essa forma padrão na lei, em vários aspectos da lei mosaica. O Senhor é o rei, e aqueles que se comprometem então são os súditos, são os vassalos. Então isso aqui tem tudo a ver com o reino de Deus. A lei de Deus lida, e o Senhor da lei, o Senhor da aliança, é rei. Ele é rei sobre esse povo, ele reina sobre esse povo. Nós sabemos, lá na frente, quando o povo vai pedir um rei, nós queremos um rei como as outras nações têm. Deus vai dizer por meio de Samuel, olha, eles estão desprezando a mim, eles estão desprezando o meu governo sobre eles. Isso aqui tem tudo a ver com o reino. E então é nesse contexto que a expressão eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ela aparece. E irmãos, eu disse que às vezes nós aplicamos de maneira equivocada esse texto. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor não é uma promessa para a gente aplicar assim, olha, eu me converti, então a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então toda a minha família vai se converter também. E nem sempre isso acontece. É claro que há promessas de Deus para a nossa família, como nós vimos aqui, para a nossa casa, para os nossos filhos. Mas irmãos, nem sempre. Há filhos que vão crescer e se afastar dos caminhos que foi ensinado pelo seu pai. Irmãos e outros parentes, embora você pregue e anuncie o Evangelho durante toda a sua vida, alguns nunca ouvirão. Há filhos que vêm primeiro à igreja e os pais se convertem depois. Tive o privilégio de ver isso na minha casa. Eu fui o primeiro a conhecer o Evangelho, depois o meu irmão, depois os meus pais. E louvo a Deus por isso, pela graça de Deus na minha família. Mas nem sempre isso acontece. Então, eu e a minha casa, no contexto aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é uma promessa. Mas isso aqui é um compromisso público de servir a Deus em família. Aquele povo se colocou diante de Josué, do líder, que estava ali representando Deus, falando da lei de Deus, da aliança de Deus, e eles disseram, nós vamos servir ao Senhor com a nossa casa. Nós vamos colocar a nossa casa para servir a Deus. E essa deve ser a atitude que nós devemos aprender do texto. Como nós colocamos a nossa casa para servir a Deus? Não é individual? Salvação não é individual, não é cada um por si? Cada um lê a Bíblia no seu canto, ora no seu canto, vem à igreja, se você não quer ir, então fique aí. Como que a gente se compromete em família a servir a Deus? E esse texto nos ensina alguns aspectos interessantes. Em primeiro lugar, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que para nos comprometermos em família, renovarmos a aliança com Deus e estarmos a serviço do reino de Deus, nós precisamos expulsar os deuses falsos da nossa casa. Nós precisamos adorar e servir a Deus com integridade e fidelidade e não aos ídolos. Você pode pensar nessa palavra, expulse os deuses falsos da sua casa. E aí você pensa naquele parente seu católico, ou talvez alguém aqui seja ainda esse, eu não sei, que tem esculturas, imagens em casa, e aí pensa nisso, olha, eu preciso tirar essas esculturas de casa, preciso tirar esses ídolos, esses santos. E irmãos, o problema é mais grave. É mais grave. Não é tão simples assim. Às vezes nós já conhecemos ao Senhor e estamos servindo a outros deuses. E somos idólatras. Precisamos ainda expulsar os deuses falsos na nossa casa. Deixa quando a passagem que lemos, Josué chama o povo a temer ao Senhor, como nós dissemos, servir com integridade, servir com fidelidade ao Senhor. E ele diz, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates. Quando ele diz isso, o que é que ele quer dizer?
ele está se referindo à família de Abraão. Abraão foi chamado por Deus da além do Eufrates, que era um rio. E aí ele foi chamado, Deus chamou Abraão e fez promessas com eles. Abraão e a sua família eram idólatras. O seu pai era idólatra, eles serviam outros deuses, eram pagãos. E Deus escolheu Abraão, chamou aquela família e fez uma aliança com ele. E trouxe ele da além do Eufrates. Isso a gente vê claramente nos versículos 2 e 3 do capítulo 24. Quando o texto diz assim: Josué disse ao todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naó, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã e também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. E aí ele continua a descrever essa história. Então ele diz assim: olha, deite fora, expulse os deuses que os pais de vocês serviram da além do Eufrates, que a família de Abraão serviu, esses deuses. E os deuses do Egito também. Isso é um outro momento, um momento em que eles estavam já no cativeiro egípcio, e muitos deles adoraram os deuses egípcios. Tinham em suas casas os deuses do Egito. E cometeram o pecado da idolatria também durante o cativeiro. Serviram aqueles deuses ali. E então o Senhor diz: olha, deite fora, expulse esses deuses falsos da sua casa. Retire os deuses falsos do seu meio. Irmãos, como dissemos aqui, há muitas coisas que podem se colocar na nossa casa como deuses falsos, que roubam o tempo da nossa família e o tempo da família que deveria estar em comunhão com Deus, conhecendo a Deus. Mas muitas vezes nós estamos sacrificando o tempo da nossa família, os esforços da nossa família, no altar do Deus Mamon, dinheiro. E todo o nosso tempo, e todo o tempo da família, e todo o esforço da família é ganhar mais dinheiro, conquistar os objetivos e os sonhos da família. Então a gente precisa de mais dinheiro, e vive em detrimento disso. Nós precisamos expulsar o Deus Mamon da nossa casa. Às vezes nós sacrificamos no altar do Deus entretenimento. Trabalhamos a semana toda e todo o tempo que resta é para nos entreter. Por quê? Nós merecemos. Talvez a preguiça seja um Deus que nós precisamos jogar fora. O entretenimento, como dissemos. Às vezes, irmãos, a própria família se torna um ídolo. Às vezes o seu cônjuge é um ídolo. E aí você pensando sobre isso, diz assim: então eu tenho que expulsar o meu marido, minha esposa de casa? Não, lógico que não, gente. Mas você tem que, a partir da luz das Escrituras, entender que o seu cônjuge deve ser amado, deve ser honrado, mas Deus deve ser honrado e amado acima do seu cônjuge, ou acima dos seus filhos, acima de tudo. E há muitas coisas que podem se colocar como deuses. Embora a nossa casa não tenha nenhum altar, embora na nossa casa físico não tenha velas acesas, mas nós precisamos nos atentar, irmãos, porque às vezes há deuses falsos em nossa casa. Os irmãos talvez já sabem de cor essa expressão de Calvino, João Calvino, reformador, teólogo da época da Reforma Protestante. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. É por isso que o problema é mais grave. Que, embora não tenha o Deus materializado em uma imagem, em uma figura, mas há muitos deuses falsos em nosso coração. E aí Deus, o compromisso com Deus, o compromisso da família com Deus, o compromisso da família em servir a Deus, em amar a Deus sobre tudo, vai ficando em segundo plano.
em terceiro. Por quê? Não, porque eu tenho que ganhar mais dinheiro, porque eu tenho que me entreter, porque eu tenho que descansar, porque eu tenho que ter tempo para a minha família, e você precisa ter tempo com a sua família. Mas que isso não tome o seu primeiro compromisso, de servir a Deus, de amar a Deus. Josué então ordena ao povo a retirar os deuses falsos, e o povo então se compromete em fazer isso. Eles se comprometem, como nós dissemos, naquela forma de vassalagem. Ele diz, olha, não sirva esses deuses. Ele diz no verso 15, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí é nesse contexto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a escolha, a posição firme de não se corromper com os deuses falsos. Josué diz, olha, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E aí o povo responde a partir do verso 16. Então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Longe de nós. É a nossa posição, né? A nossa postura quando a gente vê isso. Não, eu sou idólatra? Eu adoro Deus falso? Ou deuses falsos? Não, longe de nós. Esse mesmo povo, irmãos, no começo de Juízes, vai dizer que depois que Josué morreu, esse povo se afastou de Deus. O povo que disse, não, longe de nós servimos outros deuses. Esse mesmo povo continuou servindo outros deuses. Mas a nossa atitude primeira é essa, não, longe de nós, nos comprometemos, longe de nós abandonarmos o Senhor. Eles respondem, irmãos, porque eles reconheciam o que Deus tinha feito no meio deles. Eles dizem, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós, nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós essa gente, o amorreu, o morador da terra, portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então eles fizeram isso, irmãos, com base naquilo que eles conheciam, reconheciam que Deus havia feito por eles. Muitos sinais, maravilhas, a libertação do povo do Egito, a providência, a segurança do povo nas batalhas, por onde eles passaram, por todo o caminho, eles reconheceram, foi Deus quem fez isso, foi Deus que fez isso em nosso meio. Então como nós vamos servir a outros deuses? Se Deus tem nos abençoado tanto, se Deus nos tirou do Egito, se Deus nos salvou, Deus nos guiou com forte mão, como que nós vamos obedecer a outros deuses? Diante disso, irmãos, isso fica uma aplicação para nós. A família precisa ter tempo em casa para falar e lembrar dos feitos do Senhor. Então, o nosso compromisso, veja, de instruir as próximas gerações a conhecerem ao Senhor, a servirem a Deus. Então, mas se uma família corre a todo tempo para todos os lugares e estão sacrificando nos altares dos deuses falsos dinheiro, sexo, entretenimento, preguiça e tantos outros senhores, e a família não para falar dos feitos do Senhor. Aí você diz assim, não, a gente faz isso, eu levo a minha família no domingo para a igreja. E você passa a semana toda, nós muitas vezes passamos a semana toda então, sacrificando no altar de deuses falsos, e a gente acha que chegar no domingo, na igreja é o bastante, para fazer com que a nossa família se comprometa em renovar a aliança e servir ao Senhor, lembrando daquilo que Deus já fez. Como é que a gente lembra, irmãos, daquilo que Deus já fez pelo seu povo? É na palavra. Aquilo que Deus já fez na história pelo povo de Deus.
Nós vamos ver o que está escrito no Salmo 78, verso 3 e 4. Eu queria pedir os irmãos da mídia que colocassem aí. Salmo 78, verso 3 e 4. Os irmãos quiserem abrir também na Bíblia. Olha só o que tem no Salmo 78, verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como é que a família faz isso? Como está descrito lá em Deuteronômio capítulo 6. Em casa, ao deitar, ao levantar, na mesa, lembrando daquilo que Deus já fez, lendo as Escrituras. Lembrando também aquilo que Deus já fez na sua história, na sua vida, testemunhando a graça de Deus todos os dias na sua vida. Nós precisamos fazer isso. Então é assim, essa é uma implicação de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É que todos os dias vamos lembrar disso como família. Vamos adorar o Senhor, vamos falar dos feitos do Senhor. Por que muitas vezes não conseguimos fazer isso? Porque os ídolos tomam o tempo da nossa casa. Tudo, irmãos, o que dedicamos tempo demais, esforço demais e amamos mais que ao Senhor, se torna um ídolo em nossa vida. Então a ordem é: se você quer servir ao Senhor com a sua família, como disse Josué aqui, como disse esse povo, nós serviremos ao Senhor com a nossa casa, com a nossa família, então arranque os ídolos de sua casa. Arranque os ídolos da sua casa. Incline o seu coração completamente ao único Deus. No verso 23 da passagem que nós estamos lendo aqui, de Josué 24, o verso 23, Josué repete isso dizendo: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração. Esse mesmo coração que João Calvino disse é uma fábrica de ídolos. Como é que a gente arranca os ídolos do nosso coração? Incline o seu coração totalmente ao único Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, porque isso é um desafio, é um mandamento para nós, mas isso é difícil. Porque o nosso coração é inclinado a adorar deuses falsos, a termos ídolos. Nós fizemos uma viagem agora, final de semana, alguns irmãos souberam. Eu, o reverendo Alexandre, com a família, fui como consequência do trabalho ministerial de adolescentes, que eu exerço no sínodo, e fomos lá em Garanhuns, fazer um trabalho com os adolescentes lá. Uma federação de adolescentes foi organizada ali, e o tema do congresso era contentes, contentamento. E aí adolescentes pensando sobre esse tema. E um dos pastores falou sobre essa questão do coração. Quando o coração elege um Deus para si, e esse Deus não corresponde aos seus anseios, qual é a consequência? Descontentamento, ansiedade, depressão. Isso gera no coração. Por quê? Porque aquilo que eu elegi para Deus na minha vida, como Deus não está correspondendo. Na adolescência, às vezes é um namoro. Coloca a expectativa muito grande nisso. E aí, desapontamento, descontentamento. Por quê? Porque eu não sei viver sem Ele. Qualquer coisa que a gente diz assim, irmãos, não sei viver sem isso. Isso é o ídolo no nosso coração. Mas que a gente pode dizer assim: eu não consigo viver sem Deus. Mas se Deus levar um filho, um esposo, uma mãe, um pai, é difícil? É difícil. Mas a gente tem que continuar vivendo.
isso gera descontentamento no nosso coração. Então, arranque os deuses do seu coração e incline o seu coração e a sua casa totalmente ao Senhor. O texto ainda nos ensina mais, que como família, estarmos em constante renovação da aliança com Deus e servindo ao reino e a serviço do rei, nós devemos, irmãos, constantemente buscar a santidade. Não podemos retroceder à vida de pecado que nós tínhamos antes. Como nós fazemos isso de maneira prática? Nós precisamos, irmãos, como família, termos ciência da nossa luta constante contra o pecado. E usar uma expressão que os nossos irmãos pentecostais gostam, fechar as brechas da casa em que o pecado entra. É claro, continuaremos pecadores. Quem diz que não tem pecado é mentiroso, diz a palavra de Deus. A verdade não está nele. Para reconhecermos que somos pecadores, precisamos fazer a reflexão. Estamos em uma constante luta contra o pecado. E aí, irmãos, nós precisamos lembrar, porque a gente tem um problema, né? É a influência daquela ideia, né, dos pecados capitais. A gente tem uma influência no meio cristão dessas invenções humanas, religiosas. A gente elege e diz, isso aqui é pecado, é adultério, é mentira, é tal. Mas tanta coisa que a gente faz consiste em um pecado contra Deus. Que a Bíblia diz, se você sabe que tem que fazer o certo e não faz, você peca. Então olha de quantas maneiras nós podemos pecar e às vezes não percebemos. Você sabe o que tem que fazer e não faz, você peca. Então de muitas formas nós podemos pecar contra Deus. Então não é só o adultério, não é só a mentira, não é só a fornicação, mas tantos outros aspectos do pecado em nossa vida. Então nós precisamos estar em constante luta. Josué lembra ao povo da incapacidade que eles tinham de servir a Deus. Quando eles dizem, olha, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aí no versículo 19, Josué diz o seguinte, não podereis servir ao Senhor. Ele dá uma notícia ruim para eles. Porquanto Deus é santo, Deus é zeloso, e Ele não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se vocês deixarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, então Deus se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então a pregação, irmãos, que fala sobre pecado, diz que, olha, se você viver deliberadamente em pecado, depois de ter conhecido a verdade, como o autor de Hebreus diz, não há mais o sacrifício, mas a ira de Deus sobre você. A gente tem noção disso? A gente tem noção disso? Que os nossos pecados trazem consequências, e a principal delas é a ira de Deus sobre a nossa vida. Deus é santo, Deus é zeloso, irmãos. E nós somos negligentes na luta contra o pecado. Somos moles na luta contra o pecado. Então por isso que Josué diz, Josué não está dizendo que, olha, era incapaz, vocês são incapazes, vocês não vão servir a Deus coisa nenhuma, mas ele está dizendo o seguinte, que olha, se vocês disserem que vão servir a Deus, mas continuarem na transgressão de vocês, se continuarem pecando contra Deus, se vocês continuarem adorando deuses falsos, Deus se voltará e vos fará mal, vos consumirá depois de ter feito bem. E esse povo aqui experimentou isso. Sofreram cativeiros, foram arrastados da terra, eles tinham entrado na terra, depois tinham recebido, as tribos tinham recebido as terras aqui, eles estavam vivendo as promessas de Deus, aquilo que Deus tinha prometido, que eles habitariam na terra, e eles perderam isso aqui, por causa do pecado. Eles perderam isso aqui por causa do pecado. Deus é santo, Deus é zeloso.
E Josué então exorta o povo por causa da constante postura de rebeldia daquele povo. E ele exorta e ensina aquele povo a perseverar em santidade, porque Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus santo. Então, irmãos, a postura que nós devemos ter enquanto família é constante vigilância. Constante vigilância. Entendermos, olha, nós somos pecadores. Nós falamos aqui, naquele encontro nosso, sobre vida a dois, sobre casamento, a respeito de um livro, que diz quando pecadores dizem sim. É um livro sobre casamento. E o principal argumento do autor é justamente isso, olha, para que vocês vivam bem como casal, vocês precisam lembrar que vocês são dois pecadores que disseram sim um ao outro. Sim, nós vamos dividir a nossa vida. Sim, nós vamos constituir família. Nós vamos ter filhos. Nós vamos multiplicar. Nós temos sim, mas não nos esqueçamos, somos pecadores. E essa ciência, essa consciência de pecado nos leva a constante perdão do nosso próximo. Porque quando o cônjuge faz alguma coisa que nós não gostamos, então a gente se irrita, mas a gente lembra, olha, é um pecador. Assim como eu também sou. Então, assim como essa atitude do meu cônjuge me desagrada, tem muitas atitudes minhas que desagradam ele também. Ela, ele também. Então isso traz uma atitude de misericórdia para com o próximo. De perdão. Olha, ele é pecador, eu também sou. Vamos conversar, vamos melhorar e vamos seguir em frente. Mas para isso, irmãos, nós temos que ter ciência e consciência da constante luta que temos contra o pecado. Então veja, nós lutamos contra o pecado de modo individual. Os pecados da nossa mente, do nosso coração, as nossas fraquezas. Mas lutamos contra os pecados institucionais. Lutamos contra o pecado na igreja. Enquanto igreja, devemos lutar contra o pecado. Por exemplo, enquanto conselho da igreja, é possível que tomamos decisões equivocadas, com motivações erradas. Então, nós devemos ter ciência que nós podemos fazer isso, podemos cair nesse pecado, podemos cair nessa tentação. Tomarmos decisões que nos beneficiam de alguma forma, e que fazem a igreja sofrer de alguma forma. Isso é pecado. Então há lutas também da família. Há pecados que a família junta, deve enfrentar. Entender que há pecados na criação de filhos. A palavra do Senhor diz que nós devemos admoestar, ensinar, instruir os nossos filhos na palavra de Deus, na demonstração do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, dá uma proibição aos pais. Olha, não provoquem a ira dos seus filhos. Isso é o quê? É um pecado que acontece no contexto das relações familiares. E aí há filhos que tiveram uma má criação dos seus pais. E aí, quando estabelecem família, levam esses exemplos que tiveram, essas experiências que tiveram, para a sua família. E agora precisam lutar contra o pecado de serem iguais aos seus pais. Então é um pecado que os pais devem lutar. Filhos rebeldes. A palavra de Deus diz: filhos, honrem, obedeçam seus pais. Esse é um pecado que acontece no contexto familiar. Os filhos cometem. Os casados também. O marido deve governar a sua casa como Cristo fez com a igreja, e amar a sua esposa e se dedicar a ela sacrificialmente. Quando não faz isso, pecado. Ah, mas o meu pai era assim, eu trouxe isso para a minha família. Você não é o seu pai.
Você sabe da sua responsabilidade. Então faça aquilo que a palavra de Deus ensina a você que deve ser feito. A mulher, a palavra de Deus diz, seja submissa em amor ao seu marido. Ele é o cabeça do lar, aquele que Deus instituiu como líder da família, o sacerdote do lar. E aí a mulher influenciada por ideologias, por conselhos. Não, isso é ultrapassado. É um pecado do coração. É um pecado que a mulher deve lutar. Então, irmãos, há pecados que lutamos, como disse, individualmente, mas há pecados que lutamos como família. Devemos, então, nos unir enquanto família e servirmos a Deus na luta constante, na vigilância constante contra o pecado. Nós pertencemos ao reino. Deus entrou em uma aliança conosco. Então, nós não podemos voltar às velhas práticas. Temamos ao Senhor. Veja que essa é a expressão que começa a passagem que nós lemos. Josué chama o povo e diz: temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. O temor vem dessa consciência de que Deus é santo, que Deus é zeloso, santo, santíssimo é o nosso Deus, e por ser zeloso, Ele é justo e pode derramar da sua ira se nós continuarmos vivendo em pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, na Bíblia, irmãos, há diversos alertas sobre a nossa condição, ainda como pecadores. Isso nos faz lembrar que, e a própria Escritura nos diz isso, que há pessoas que aparentam estar em uma aliança com Deus, que aparentam ter passado pelo novo nascimento. Mas há muitos apóstatas, que mesmo após terem experimentado e testemunhado da verdade de Deus, abandonaram os caminhos do Senhor, se entregaram novamente a uma vida deliberada de pecado. Isso às vezes acontece no contexto familiar. São cônjuges, são pais, são filhos que não mais se preocupam em servir a Deus, crescendo em santidade. Quantos pais choram e oram pelos filhos que foram criados como cristãos, como crentes, e agora vivem como se não conhecessem ao Senhor. Que tristeza para pais. E tantos filhos que não servem ao Senhor. Então, irmãos, a luta é constante contra o pecado. A luta é constante na santificação. Paulo nos lembra, olha, vocês ainda não derramaram sangue na luta contra o pecado. Que a luta contra o pecado não é uma luta fácil. E aí Paulo diz, eu quero ver vocês derramarem sangue na luta contra o pecado. Porque essa é uma luta pesada. É uma luta dura. E nós precisamos lutar como família pelo pecado. Em todas as áreas da relação familiar. Do casamento, na criação de filhos, na obediência de filhos a pais e no ensino dos pais para com seus filhos. Eu concluo, irmãos, dizendo que, como nós vimos, o reino de Deus, ele é vivido, e ele é propagado, e ele avança, não somente quando nós pregamos sobre ele, mas antes de tudo, quando nós vivemos de acordo com a vontade do nosso Rei. Quando nos comprometemos, nos submetemos a Ele, como família, como crentes, nós serviremos ao Senhor. Nós viveremos o reino de Deus em nosso lar, a realidade do reino de Deus em nosso lar, em nossa casa. Então, qual o papel da família? Em experimentar, em propagar esse reino, em viver esse reino, tornar esse reino algo tangível, algo real. Então nós estamos aqui diante da palavra de Deus que nos convoca a fazer o quê? Nós estamos aqui em família, fazermos um compromisso público de serviço e fidelidade ao Rei. Eu vou como família, eu vou juntar a minha família, unir a minha família, vou orar a Deus,
Você pode fazer isso agora, nós vamos orar. Você pode fazer isso depois também na sua casa, como família. E deve fazer isso. Fazer uma reflexão à luz da Escritura. Que deuses falsos tem na nossa casa, que nós precisamos jogá-los fora. Porque essa implicação de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Rei dos Reis. E dizermos, nós vamos cumprir essas palavras. Nós não vamos apenas fazer um compromisso público de servir a Deus, mas nós vamos servir de fato a Deus. Nós vamos guiar as nossas famílias a serviço do Senhor. O maior impacto, irmãos, que faremos enquanto famílias nesse mundo mau é termos lares comprometidos com o Rei, que servem exclusivamente ao Deus que é único, e vivermos enquanto família em santidade ao Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos fazer isso. Vamos orar ao Senhor com base naquilo que nós aprendemos da palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui diante do Senhor nós, antes de tudo, reconhecemos os nossos pecados. Reconhecemos que enquanto família, temos pecado contra o Senhor. Temos negligenciado o servir ao Senhor como família, como deveríamos fazer. E nós rogamos, ó Pai, sinceramente, com fé, que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a termos em nossa igreja lares, famílias comprometidas com o Senhor, comprometidas com o Teu reino, em que há no lar dia a dia o reino do Senhor sendo vivido, sendo buscado em primeiro lugar, e o Senhor sendo honrado, sendo servido nas conversas, nas relações, nos abraços, nos perdões. Que o Senhor Deus nos ajude enquanto família a honrar, porque nós queremos, ó Pai, dizer isso. Nós queremos nos comprometer como família ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa honraremos ao Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós rogamos, ó Pai, nos ajude. Perdoe, ó Deus, muitas vezes a nossa idolatria. Perdoe, ó Deus, as nossas prioridades equivocadas. E nos faça viver lares em santidade, em comunhão com o Senhor, lares que conhecem ao Senhor, que buscam o Senhor, que amam o Senhor, de fato estão constantemente dizendo, olha, nós estamos em uma aliança com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa os lares, ó Deus, que enfrentam dilemas nos relacionamentos, dificuldades. Dá sabedoria, ó Deus, para que esses problemas sejam solucionados. Que possamos ter corações de servos. E corações de servos, ó Deus, o Senhor nos ensina em Tua palavra, são aqueles que não querem ser agradados em primeiro lugar. Não são aqueles que ficam, olha, eu vou perdoar se o outro vier me pedir perdão primeiro. Mas são aqueles que perdoam, que amam, que se humilham. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos de fato servos em nossos lares, dos nossos filhos, dos cônjuges, dos nossos parentes. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, e em tudo isso o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, a expulsar a idolatria das nossas casas. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.